no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. Pastor Francisco, minha gratidão pela oportunidade para ministrar a palavra desta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de número 9. As autoridades aqui presentes, representados, os nossos missionários na Assembleia, no Congresso, Deus abençoe. Capítulo 9, versículo 9 diz assim: E passando Jesus adiante dali, viu um homem assentado no banco de tributos, chamado Mateus. E disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Repetindo: E passando Jesus dali, viu um homem assentado no banco de tributos. Em algumas versões está na alfândega, em outros está lá na mesa. E o seu nome era Mateus. E ele disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Levante a sua mão comigo assim, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo e te darei a honra e a glória para sempre. Amém. Antes de sentar, dá uma fotografia no vizinho, para ele dar glória a Deus aqui de graça. Agora eu posso sentar em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de nesta noite, em se tratando de uma reunião, um culto convencional, foi transferido, permitido, dedicado aos filhos de pastores, mas envolve toda a igreja e seus líderes. Deus colocou no meu coração esta noite falar sobre missões. E eu gostaria de falar sobre um desafio missionário. Ontem, enquanto o pastor Euclides falava, não sei a sua idade, 92, 93 anos, 92, e ele dizendo que ainda gostaria de voltar para o campo de missões. Aquilo mexeu com o meu interior. Nós precisamos, queridos, voltar a amar com toda a ênfase a obra de ganhar almas. A igreja brasileira não pode se dar o luxo de negligenciar missões, porque ela é fruto de uma obra missionária. Deus não vai nos liberar dessa responsabilidade. Missões é o tema mais empolgante de toda a Bíblia. Tudo que Deus faz é através de missões. Eu tive um professor de missiologia e ele dizia sempre que vocês quiserem imitar a Deus, a melhor maneira de fazê-lo é realizando missões, porque Deus é um Deus missionário. O doutor Oswald Smith, no Congresso Mundial de Evangelismo em Berlim, quando começou a sua pregação, a sua primeira frase foi: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro através de missões, e se o desejo de Deus é que todo mundo o conheça,
E se o propósito de Deus é que toda a terra venha ao conhecimento do Senhor, e você não está interessado em evangelismo e em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. O termo missões no grego é apostelo e significa enviar. Em toda a Bíblia Sagrada nós percebemos um Deus que se revela insistindo no propósito de tornar-se conhecido do homem. Em Gênesis capítulo 6, ele se utiliza de Noé para pregar ao mundo antediluviano o iminente juízo. Em Gênesis capítulo 12, ele tira Abrão da Mesopotâmia e envia-o para uma terra desconhecida, para que o nome de Deus tornasse-se conhecido. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, uma menina cativa na Síria anuncia o Deus de Israel ao capitão do exército assírio, Naamã. Quando nós chegamos no livro de Jonas, deparamos-nos com o maior exemplo de missões transculturais no Antigo Testamento. E Jesus é o maior exemplo de missões em toda a Bíblia Sagrada. Quando ele estava sendo assunto aos céus, ele delegou à igreja a responsabilidade de dar continuidade a esta missão. E ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O vocábulo grego pregar é querigma, que significa proclamar com a autoridade do rei. Se nós somos pregadores, não estamos falando em nossa própria autoridade, mas na autoridade de quem nos enviou, de quem nos comissionou. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que salvação de almas é a prioridade de Deus. Nós pentecostais queremos, amamos, gostamos de ver Jesus curar, paralítico andar, defunto levantar. Mas eu quero lembrar a esta amável igreja nesta noite que Jesus não morreu para curar paralítico, Jesus não morreu para levantar defunto. Ele fez tudo isso antes de morrer. Jesus morreu para salvar pecadores. Eu até entendo que quando Jesus chegou no céu, ele fez uma reunião com os anjos e disse: olha, vou fazer um acerto com vocês. Quando eu curar um paralítico lá embaixo, pode deixar que a minha igreja glorifica. Quando eu levantar o de voz ao mudo lá na terra, pode deixar que a minha igreja me aplaude. Mas quando eu salvar uma alma, vocês não fiquem calados aqui em cima. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia! Deus ama salvar. Deus quer salvar. O mundo inteiro está perdido. Hoje, cerca de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus uma vez sequer.
média de 62 milhões de nascimentos por ano. E se nós quisermos evangelizar esses 62 milhões de pessoas, esquecermos que já estão vivos, nós temos que evangelizar 187 mil deles por dia nos próximos 110 anos. O mundo está nas mãos de Satanás. Só na África Central e Meridional, cerca de 800 milhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. As trevas tomam a terra, e Deus não colocou a igreja aqui para ser apenas um povo fanático pela sua religião. O Senhor depositou sobre nós uma responsabilidade. E a igreja brasileira, de modo especial, eu não sei porquê, mas ela ocupa um papel especial no coração de Deus, nesta última hora da igreja aqui na terra. Deus tem um projeto com esta igreja. Pastor David Wilkerson passou um fax para o Mensageiro da Paz alguns anos atrás, e ele disse que estava orando na frente da sede da Organização das Nações Unidas e viu entre todas as bandeiras a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva torrencial. E ele disse: Deus está enviando um grande avivamento para a igreja brasileira. Pregando na Convenção Internacional da DONEP, na hora da ministração, quando eu fui levantando para pregar, um pastor da delegação espanhola me segurou forte no braço e, com lágrimas nos olhos, ele me disse: diga para eles que a igreja da Europa está fria. Diga para eles que nós precisamos de avivamento. Mas diga também que nós na Europa não estamos pedindo avivamento para nós. Nós estamos pedindo avivamento para o Brasil. Porque nós sabemos que quando a igreja brasileira for sacudida, o Espírito de Deus vai levar vocês para sacudir o velho continente. Aleluia! Dr. Lawrence Frister é um dos mais conceituados missiólogos dos Estados Unidos na atualidade. E ele conta que estava orando e ele perguntou a Deus: Senhor, como nós evangelizaremos o mundo? E o Senhor perguntou-lhe: nós quem, Lawrence? Ele disse: nós, os americanos. E ele disse que o Senhor falou com ele: Lawrence, pare de orar. A sua oração é egoísta. Eu não posso ouvi-la. E ele disse: mas Senhor, tu sabes que o mundo não pode ser evangelizado sem a América. E ele disse que o Senhor falou com ele: Lawrence, o seu tempo terminou. E ele disse: não entendi. E o Senhor lhe disse: olhe para os hispanos dos Estados Unidos, Lawrence. Olhe para os povos da fala portuguesa. Olhe para o Brasil. Porque não são vocês, os americanos, que hão de comandar a última grande comissão mundial, mas são os povos da fala portuguesa que vão liderar a última evangelização do mundo para mim. Deus conta conosco. Deus tem interesse em nós. No ano de 1992, 8 de junho, eu não pregava ainda. Eu estava no ginásio do Ibirapuera, ouvindo o pastor Nick Cruz. No meio da pregação, o Espírito Santo tomou Nick Cruz em profecia e disse: vou levantar neste país 5
salvação. Quando eu ouvi a profecia, eu disse: Jesus, eu quero fazer parte deste exército. Deus conta com você. Não, estou fazendo aqui no vigílio para ele. Deus conta contigo nesta última hora. Veja a Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 9, eu não vou estender, me prometo. Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que passando Jesus dali, viu um homem. Olhe para o seu vizinho e diga para ele viu um homem. Ele viu um homem. Queridos, a tradição diz que haviam 220 cobradores de impostos na estrada que descia de Jerusalém para Cafarnaum. 110 sentavam-se à direita e 110 assentavam-se à esquerda da estrada. E ele, passando ali, no meio de 220 homens, viu um homem. Se nós entendermos bem, Deus está em busca de alguém. Eu ouvi um pregador dizer esses dias que se 11 homens correndo atrás de uma bola conseguem parar um país, imagina 11 homens cheios do Espírito Santo, o que não são capazes de fazer. Em Gênesis capítulo 6, Deus encontrou a Noé. Em Gênesis capítulo 12, Deus encontrou Abrão. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que ele encontrou uma menina na Síria. Quando Samuel foi mandado à casa de Jessé para ungir um rei, está escrito que Samuel encantou-se com Eliabe, com a sua aparência, mas Deus já havia visto um homem lá na campina cuidando das ovelhas de Jessé. Em Êxodo capítulo 3, Deus viu Moisés no Monte Sinai. Em 1 Reis 19, ele viu Elias dentro da caverna. Significa dizer que Deus está vendo homens e mulheres nesta noite. Deus contempla homens. Deus viu você, meu caro irmão, meu distinto e amado. Você não está aqui por acaso. Você não é pastor por uma questão casual. Deus não brinca de jogo da sorte. Eu tenho dito que Deus não brinca de roleta russa. Se tu chegasses até aqui, é porque Deus viu você. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram e morreram. Ao longo dos teus anos de vida, milhões de pessoas têm morrido e você está aqui. Não é por acaso, é que Deus viu um homem. Deus viu você. Quando Dona Dina, minha mãe, ficou grávida do menino que viria a ser Josué, ela não conhecia Deus ainda. A situação financeira não era boa. E ela resolveu que não teria a criança. E tomou um chá para abortá-lo, mas a criança não morreu. Depois ela foi no médico, tomou uma injeção abortiva e a criança não morreu. Quando eu nasci, eu pesava 4,8 kg. Eu disse para minha mãe: quando vai vendendo, a senhora engolia, mas eu engordava. No período do parto, o médico disse: está atravessado, tem que ser parto cesáreo. Na hora de fazer o parto cesáreo, na última ultrassom, a criança estava na posição normal e nasceu de parto normal. Semanas de nascido, a vizinha colocou fogo numa cortina lá e incendiou o quarto onde eu estava. A
menina que já conhecia Jesus invadiu a fogueira e tirou o menino de dentro. Foi por acaso? Não! Deus viu o homem. Ele viu você. O salmista diz no Salmo 139: eu ainda era informe no ventre da minha mãe, e o Senhor me contemplava. Numa linguagem biológica, eu ainda era embrião, tinha o tamanho da unha de um dedo mindinho, 4 semanas de gerado, coração batendo, e Deus olhava e dizia: eu quero você. Deus olhava e dizia: eu tenho um projeto com você. Ele viu um homem. Dá uma olhadinha no teu vizinho e diz para ele e para ela: ele viu você. Ele viu você. Quando tu estava naquela crise, Cláudio, Deus estava olhando e dizendo: eu estou vendo e eu quero ele. Quando Deus quer, a morte não leva. Quando Deus quer, não adianta, ele dá solução, ele age. Ele viu o homem. Porque ele está vendo você. Ele viu você. Meu pai era pastor do campo de Rodelas, na Caatinga da Bahia. Nós estávamos numa vigília certa-feita, na fazenda de um dos presbíteros da igreja. Lá pela madrugada, enquanto orávamos, eu estava orando na sala da casa. Lá da cozinha surgiu uma profecia. E na profecia o Senhor perguntou: meu jovem, tu estás disposto a deixar os teus pais? Tu estás disposto a deixar os teus irmãos? Tu estás disposto a deixar a igreja onde congregas para ir a lugares onde não verás nem os teus pais, nem os teus conhecidos, a fim de pregar a minha palavra? Eu perguntei aqui na alma: com quem será que Jesus está falando? A profecia lá da cozinha disse: é contigo mesmo que eu falo. Eu disse: não serve, Jesus. Tem 65 jovens aqui. Todos eles fizeram a mesma pergunta: com quem o Senhor está falando? Tinha um irmão do meu lado, uns 120 quilos, 1,90 m, um armário 3x4. Ele levantou cheio do poder, falando em línguas. O Espírito Santo tomou e ele segurou no ombro e apertou. E o Espírito Santo disse: Josué, Brandão, Amorim, é contigo que eu estou falando. Ele me viu lá em Rodelas. Ele está vendo você onde você está. Não importa onde você mora, o que você faz, quem você é. Ele viu o homem. Tem verdade ao Espírito Santo, porque a plenitude de Deus está neste lugar. Aí no terror receba a visita do Espírito de Deus na sua alma. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele viu um homem chamado Mateus. Esse homem tem nome, Mateus. Coloca teu nome aqui: Gessé, Rita. Coloca teu nome aqui: Giovanni, Francisco, Maria, Joana. Coloca seu nome aqui, porque ele conhece você pelo nome. O
percebeu que algumas vezes na Bíblia Deus chama homens pelo nome? E tem algo interessante nisso. Todas as vezes que Deus chamou alguém pelo nome, Ele chamou 2 vezes. Moisés, Samuel, Saulo. Por que 2 vezes? Porque no contexto judaico, quando você conhece o nome de alguém, você está conhecendo parte da sua história. O nome é o resumo da vida do indivíduo. Quando Deus chama uma vez pelo nome, Ele está dizendo: eu conheço você. Mas quando Ele chama a segunda vez, Ele está dizendo: eu tenho certeza que é você. Ele está dizendo: não adianta passar para outro, não adianta argumentar, porque eu sei que é você. Ele quer te chamar nesta noite. Você tem corrido na chamada de Deus, está se escondendo do propósito de Deus, mas acredite, Deus está cercando você, e quanto mais você corre, mais Ele cerca, porque Ele conhece, Ele sabe quem é você. David Bremer, quando foi enviado às margens do rio Delaware, no oeste dos Estados Unidos, para evangelizar os índios pele vermelhas, ele orava e dizia: Deus, eu me regozijo em passar fome e frio. Se o Senhor me der almas, eu viverei. Zinzendorf, missionário alemão, orava e dizia: Deus, eu te dou a minha esposa e os meus filhos, mas em troca me dá almas, porque sem almas eu não consigo viver. John Knox, na Escócia, orava e dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia ou me deixa morrer. Se a igreja baiana se posicionar e disser a Deus: queremos as almas da Bahia ou preferimos a morte, Deus não vai nos matar de vez, Ele vai nos dar almas, e essa Bahia vai ser tomada pelo poder de Deus. Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: Deus sabe quem é você, Ele conhece você. Anos atrás, que você pensa que Deus esqueceu, você está enganado. Ele nesta noite marcou encontro para renovar com você. Aleluia! Terceiro lugar, já falo, vi um homem chamado Mateus, onde, sentado no banco de tributos, sentado no banco de impostos, Mateus, olha para mim, Mateus era auditor fiscal, funcionário da Receita Federal. Mateus tinha um bom salário. Mateus era importante no corpo de profissionais, de servidores públicos em Israel. Se nós queremos fazer uma obra para Deus, nós precisamos entender que somos importantes para Ele naquilo que fazemos. Uma coisa que Satanás quer nos convencer é de que Deus vai nos usar e nos largar na mão. Mas nesta noite, pastor, obreiro, distinto jubilado, Deus diz que nós não somos descartáveis. Nos usa e depois larga de mão. Ele continua usando porque Ele é fiel. Se você entender que você é importante para Deus, Satanás vai ter que abrir alas para você. Se você entender que Deus tem um propósito contigo e esse propósito vai se cumprir, o inimigo não vai prevalecer contra a tua vida.
que foi guerrear contra Golias. Ele sabia que era importante no reino, senão ele não teria ido. Davi sabia que depois de Golias tinha trono. É preciso descobrir isso. Deus não usa covardes. Deus não usa pessoas duvidosas. Deus usa aquele ousado, intrépido, que faz a obra do Senhor. Alguém me perguntou esses dias, quando realizávamos a cruzada em feira, quanto você tem em caixa para realizar a cruzada? Eu disse R$1.000. Ele disse, quanto vai gastar? Eu disse, uns 18, 20 mil reais. Alguém falou, e você ficou doido? Estou quase ficando. Mas aqui eu creio na direção de Deus. De repente alguém chegou e disse, pastor, eu dou um ônibus para buscar o povo. O outro chegou e disse, é um gerador, eu pago. O prefeito da cidade chegou e disse, sonorização e iluminação, pode descansar, já está liberada. E Deus começou a abrir portas, Deus quer homens intrépidos. Eu vi um dia um bêbado no ônibus, dizendo que Deus só usa doido. E eu fiquei chateado com o bêbado, porque o bêbado arrastava a voz, e ele dizia, Deus só usa maluco. E eu fui levantando para mandar o bêbado calar a boca. De repente ele disse, o que é que vocês acham? Um indivíduo que bate um pau no mar, esperando o mar abrir, tem juízo? Um outro que vai para o deserto, esperando carne de bico de urubu, tapando a cabeça. Eu falei, isso é verdade, o bêbado tem sua razão. Sabe qual é a questão, queridos? É que Deus não usa crente que anda pela lógica. Eu fui pregar próximo a Eleceu. Como o asfalto não está bom, eu fui numa estrada no chão, passando por povoados, eu demorei. E quando eu passava, eu lembrei de quantas vezes eu tomei café preto com farinha, adoçado com raspadura, vestido numa calça de tergal verde, no meio da canela, cabelo penteado com óleo de urucuí. E quando eu ia reclamar, a minha mãe dizia, não reclama, que um dia você vai escolher a comida que quer comer. Comprava-se a roupa nova para o irmão mais velho. Quando ficava pequena para ele, passava para mim. Quando eu ganhei meu primeiro sapato novo, só meu, eu fiquei tão feliz que tirei o sapato da caixa e engraxei até o solado. Aleluia! E esses dias, quando eu passava lá, eu lembrei que naquele dia eu vinha da fazenda, de conhecidos trazendo meio saco de mamona na cabeça, para vender e ajudar a fazer a feira, porque meu pai estava no campo abrindo igrejas, pedalando bicicletas. Era meio-dia, eu não aguentei subir a última ladeira. Não sei se eu desmaiei ou se eu dormi. Eu sei que acordei 4 da tarde com muita fome e o rosto queimado no sol. Fui para casa, deixei um saco de mamona no meio do matagal. Meu pai veio buscar de bicicleta e minha mãe ficou me dando comida. Naquele lugar que eu caí, eu parei no carro, desci do carro, levantei a mão para o céu e disse, Jesus, aqui, Jesus, eu caí de fome, carregando meio saco de mamona na cabeça, a pé. Hoje, Jesus, eu estou passando de carro,
e tem comida em casa me esperando. Meu amado, Deus vai honrar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai abrir portas para você, porque quem chama capacita, quem capacita envia, e quem envia supre. Levante a mão aos céus e, por favor, Roquinha, chega para cá. Ele manda delega a gente, ele manda a cacete para ele. Espírito de Deus, aqui dentro e lá fora pelo telão, estende um manto de plenitude agora sobre esse povo e leva uma descarga de poder neste lugar, Senhor, porque eu peço que a igreja baiana saia daqui fazendo missões. Eu peço, Senhor, que a tua igreja queira fazer missões, que a tua igreja não deixe. Entrega a minha vida, eu não posso chamar você à frente, não dá para vir à frente, não tem espaço para isso, mas quem tem uma chamada e está sentindo deixar de você, ajoelha onde você está, e Deus vai derramar uma descarga de poder, de honra, de unção, de virtude sobre a tua vida. Um quebrantamento espiritual e vai chamar uma chama de missões aqui.